Olá pessoal, esse é o canal Colecionando Discos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma das principais bandas de rock que o Brasil já teve, que é essa daqui, o Peso, que lançou apenas esse disco, Em Busca do Tempo Perdido, em 1975. Disco que está fazendo 50 anos, então agora em 2025 é uma data muito importante para ele. Eu não vou falar apenas do disco, tá? Que eu vou falar também, mas eu vou falar de tudo que já saiu em vinil do Peso, tá? E esse é um vídeo para colecionadores mesmo. O Peso, esse disco, é um dos mais buscados, raros, vendeu pouco na época, né? Por conta da raridade e da qualidade, porque esse disco é sensacional do início ao fim, tá? Eu vou mostrar para vocês então 4 LPs que tem o Peso, tá? E também 4 compactos, ou seja, tudo que houve do Peso, tá? Caso alguém queira aí garimpar, tá? E ter tudo que o Peso já teve. Nem tudo, por exemplo, está divulgado, tá? Tem compacto aqui que nem na Discogs tem, tá? Mas vamos pela sequência. Primeiramente, né? Pessoas que gostam de falar que o Peso é de Fortaleza, tá? E pessoas que gostam de falar que o Peso é do Rio de Janeiro. O que que acontece? O Peso, ele surgiu primeiro sim em Fortaleza porque o Luiz Carlos Porto, que é o vocalista, tá? E que dá o destaque para a banda, porque é considerado por muitos, inclusive, o maior vocalista de rock que o Brasil já teve, e eu concordo, tá? Que o Luiz Carlos Porto ao lado do Cornélio são os dois maiores que o Brasil já teve. E ele junto com um amigo que, se eu não me engano, Antônio Fernando, tá? Também de Fortaleza, eles montaram lá, participaram primeiro de festival lá no Nordeste e mandaram uma canção para o 7º Festival Internacional da Canção, tá? Que é este disco aqui. Então o Peso ele gravou pela primeira vez nesse LP, porque ele foi para a fase classificatória a música O Pente, que é a única música do Peso que não vai ter no LP, tá? Então nessa época aqui, quando eles mandam, eles ainda eram de Fortaleza. E depois disso, o Luiz Carlos Porto já fica no Rio de Janeiro, junta com outro pessoal, tá? E quando eles gravam o álbum mesmo, aí a maior parte dos integrantes eram do Rio de Janeiro, por isso que muita gente fala que o Peso, quando gravou o disco mesmo, era uma banda do Rio de Janeiro, mas surgiu primeiramente em Fortaleza e eu acho legal dar esse destaque por conta de poucas bandas, né, de rock que tinha lá. O Peso, ele tem uma característica de ser um rock and roll mais purista, né, como alguns chamam, tá? Com menos influências regionais, apesar de ser do Nordeste, tá? Ele traz uma influência do rock gringo mesmo, e de um rock and roll mais puro, né? Enquanto na década de 70, por exemplo, né, Caso das Máquinas nesse ano estava fazendo o Lar de Maravilhas, que é um disco bem progressivo. E o Peso já não tem essa levada progressiva, ele é rock e tem um blues no meio, como tantos clássicos, né, do rock tem, como Led Zeppelin fazia, por exemplo. Esta primeira canção aqui, o Pente, ela saiu então nesse festival que é importantíssimo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse festival, porque daqui veio Raul Seixas, Sérgio Sampaio, tantos artistas que estouraram por conta desse festival aqui. É muito importante. E o Peso é uma dessas bandas que apareceu justamente aqui, tá? Então ela saiu nesse disco aqui, do 7º Festival Internacional da Canção, e indo na ordem cronológica, a gente tem também o compacto que saiu esta música, tá? Do 7º Festival Internacional da Canção também, que saiu o Pente. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem um pouquinho qual que é a levada desse som. É interessante porque o refrão, ele fala assim, eu disse pente para poder fechar. Era uma referência a bolar um baseado, né? E passou. A ditadura não percebeu, né? Foi pro festival e passou. Olha que legal que é essa levadinha. Estava lá na barra, de repente começou a pintar. Muita mina, muita gente de mansinho começou a
então aí a única música do Peso que não consta no LP. E aí, em 1975, a gente chega então no disco. É um disco sensacional, a começar pela capa, tá? Também tem um tom de crítica aqui. Nessa capa, vale a pena dar uma conferida. Aqui, esse disco tá com encarte também, tá? O encarte é muito bonito. Aqui está o Luiz Carlos Porto, tá? A voz do Peso. E aqui os outros integrantes, tá? Tem uma dedicatória aqui e tudo mais. E esse disco foi muito bem gravado, saiu pelo selo Polydor. Neste mesmo ano, em 75, a gente teve o primeiro Hollywood Rock da história. E olha só que interessante, o Hollywood Rock, o disco saiu Raul Seixas, Rita Lee, Erasmo Carlos e o Peso. Tá? O Peso participa desse disco. Eles tentaram fazer uma captação do áudio ao vivo. Foi um dia que choveu, foi meio transtornado esse festival aqui. Lembrando que depois o Hollywood Rock virou um festival que trazia bandas internacionais, mas esse primeiro aqui, ele foi só brasileiro, tá? Tocou Erasmo Carlos, tocou Celi Campelo. E tem um documentário, inclusive, chamado Ritmo Alucinante, que tem as imagens, tá? E aí tem a imagem também, duas músicas do Peso cantando ao vivo. E aí você vê a facilidade com que o Luiz Carlos Porto canta ao vivo. Ele era um vocalista completo, sensacional, assim, totalmente fora mesmo do que a gente está acostumado. Ele é muito, muito acima, tá? Aí tem uma característica interessante. Aqui tem duas músicas que tem no disco, tá? No LP. Só Agora Estou Amando e Cabeça Feita. E o que acontece? Esse disco aqui, como eles não conseguiram fazer a captação do áudio lá ao vivo, eles pegaram as músicas de todos eles e colocaram aquele falso ao vivo, que é como se tivesse uma plateia e tudo mais, né? Pra fazer de conta que era o disco ao vivo. E aí, estas duas músicas aqui do Peso, elas têm a plateia. O que acontece? Cabeça Feita foi pro disco com a plateia também. Então no LP, isso é uma característica que pouca gente sabe. No LP é a mesma versão daqui. Só Agora Estou Amando, ele é a mesma música, a mesma versão. Só que lá no disco ele tá sem a plateia. E daí a gente tem essas duas versões que diferencia um pouquinho aqui no disco do Hollywood Rock, que é sensacional. Tá? Depois, a banda ficou, se eu não me engano, até 77 e se desfez. Esse disco, como eu falei, não foi muito vendido e o Luiz Carlos Porto passa a fazer a carreira solo. Antes disso, saiu esse compactinho também junto com o disco, tá? Que tem duas músicas, Me Chama de Amor e Sou Louco por Você, tá? Que é essa música que está tocando aqui no LP. Né? Depois disso, o Luiz Carlos Porto passou a fazer a carreira solo. E aí ele lançou em 78 este compactinho aqui, tá? Só com o nome de Luiz Carlos. Depois eu vou mostrar o único LP que ele gravou na carreira solo também, tá? Que ele sai com o nome de Luiz Carlos Porto, que é o nome completo. Mas aqui saiu apenas como Luiz Carlos. Esse é um compacto muito raro, não tem nem cadastrado na Discogs, para vocês terem uma ideia. Ele tem a música Suzy. Em alguns lugares você vai encontrar a música Suzy colocada como do Peso. Tá? Mas ela não é do Peso, ela é do Luiz Carlos Porto, solo. Se eu não me engano, os integrantes do Peso chegaram a gravar junto com ele aqui, tá? Que é uma música, uma canção muito, muito bonitinha, tá? Bem romantiquinha, eu vou colocar para vocês ouvirem. Essa é a Suzy. Tenho ódio
Olha que baladinha gostosa. E aí o que acontece? No disco do Peso tem uma das musiquinhas mais famosas que é uma baladinha chamada Não Fique Triste, que é linda demais. Este compacto, quando eu soube da existência dele, isso já faz um tempo, naquela época não tinha no YouTube, né, as músicas. Então eu achei uma vez pelo Mercado Livre, comprei esse compacto e sabia que um lado era Suzy, o outro lado era Não Fique Triste. Eu imaginava que o Luiz Carlos Porto tinha aproveitado a música do disco, né, e colocado no compacto, mas tinha essa curiosidade de saber como é que era. Então quando esse compacto chegou, uma das coisas que eu fiquei mais feliz, além de ter a música Suzy, foi que Não Fique Triste não é a versão do LP, é uma outra versão que eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Quem conhece a música do disco vai sentir a diferença. Olha aí. A hora que eu vi que era outra versão e que isso tinha chegado nas minhas mãos, a emoção foi indescritível. Não fique triste, venha ser minha com seu melhor sorriso. Não fique triste, pois eu lhe digo que felicidade até existe. Não tenha medo, não há segredo. É parecida, mas é diferente da versão do disco, tá? E aí, depois de 78, o Luiz Carlos Porto foi lançar o disco solo pelo selo Lança, tá? Em 83, 5 anos depois, que é este disco aqui, tá? Esse disco eu consegui ele em 2005, então tá fazendo 20 anos que ele chegou nas minhas mãos. Obviamente, em 2005 a gente também não tinha acesso às músicas, tá? Então, eu quando consegui comprar esse disco e ele chegou em mim, eu não tinha ideia de como que eram as músicas, se era parecido com Peso, se era diferente, mas o que eu queria era ver como que era essa voz do Luiz Carlos Porto num disco solo dele, né? Então, eu lembro exatamente o dia que chegou, quando eu coloquei, a emoção que foi ouvir essa voz nesse disco solo. Agora atualmente tem, né, no YouTube, mas eu vou colocar um pouquinho só para vocês terem uma ideia. É um rockzinho também, tá? Mas é um pouco diferente do Peso. E aí nós passamos então pelos 4 LPs que tem o Peso, tá? Ou Luiz Carlos Porto. E por último, tem um compactinho também, que foi uma coletânea da Hit Pop, que saiu a faixa Não Fique Triste também, só que na versão do disco, tá? E esse aqui é o disco solo do Luiz Carlos Porto. Olha a voz, olha a voz. Você me olhou, o mundo sorriu. Você tocou e meu peito explodiu. Até pensei que com amor as coisas fossem mudar. Vou colocar aqui a música que eu mais gosto, que é uma balada, ó. Eu vejo o dia amanhecer. Olha essa voz, a potência que era a voz do Luiz Carlos Porto. Vontade de lhe ver. Eu já nem sei mais. Oh, não sei mais o que fazer. Então eu mostrei para vocês os 4 discos, tá? Que tem o Peso, Hollywood Rock, o Festival de 72, o disco do Luiz Carlos Porto solo e o LP
da banda, que é o clássico, tá? E os 4 compactos que tem, que é o compacto solo do Luiz Carlos, né? Que é o Luiz Carlos Porto, mas aqui só tá Luiz Carlos 78. A coletâneazinha Hit Pop, que saiu Não Fique Triste. O Pente, tá? Que é o compactinho também do Festival de 72. E o compacto do próprio LP saiu Sou Louco por Você e Me Chama de Amor. Eu acredito que do Peso e Luiz Carlos Porto sejam essas coisas que existem, tá? Esses 4 compactos e esses 4 LPs. Se alguém de repente souber que tem mais alguma coisa, por favor, me conte que eu vou ser o primeiro aí atrás. Gosto muito, muito dessa banda. O Luiz Carlos Porto é um gênio que eu acho que alguns conhecem, mas ainda pouco, né? Não está no nível que merece, que é o de melhor vocalista do Brasil de todos os tempos, tá? Independente de ser de rock ou não, a potência da voz dele era uma coisa inacreditável, incrível, totalmente fora dos padrões. E ele tá vivo ainda, tá? Desde a década de 80, o Luiz Carlos Porto tem uma esquizofrenia, passou a ter dificuldades de, né, continuar com a carreira da música, e com as coisas da própria vida e tudo mais, mas ele, né, ainda está vivo, tá? Se eu não me engano, mora lá para Fortaleza. E a banda fica aí, né, como o registro de uma das maiores bandas de rock que já houve. Esse disco, LP, eu acho que ele já foi relançado atualmente, mas pirata, sabe? Algum lugar da Europa chegou a fazer ele pirata, sem direito, sem nada. Então, às vezes, você vê ele por aí. Agora, o original, com encarte, no estado que está esse aqui, então, é muito, muito difícil da gente encontrar, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Se alguém curte o Peso, conhece outras histórias aí também, pode contar. Eu conheço muitas outras histórias também, mas para o vídeo não ficar tão longo, o meu intuito aqui era mostrar tudo que existe do Peso, tá? Em vinil. Obrigado, um beijo.